Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação falar um pouco assim da minha produção, né, desses dois livros que abriram assim a minha pesquisa de alguma maneira sobre os livros didáticos, né, sobre os livros destinados à formação de professores na área de arte. Vou falar um pouquinho de mim, né, assim, para iniciar, me defino como professora de arte, né? Professora de artes visuais, e eu sou também pedagoga. A minha trajetória acadêmica como professor, já mencionou um pouquinho, na Universidade Federal do Paraná, né, UFPR. Eu fiz o curso de licenciatura em artes visuais no Departamento de Artes e realizei também um mestrado e doutorado na área de educação, mais especificamente na linha de História e Historiografia da Educação da UFPR, onde eu tenho uma pesquisa, né, que vai caminhando sobre a produção dos livros didáticos de arte no Brasil, né, numa perspectiva histórica. E também, mais recentemente, eu tenho pesquisado um conceito que é muito caro ao campo da educação em arte no Brasil, que é o conceito de livre expressão infantil. Então, esse tem sido o meu percurso, né? Hoje eu atuo como professora de arte na rede estadual de Santa Catarina e sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina também, a UDESC, no curso de Pedagogia à Distância. De antemão também agradeço o convite, né, para participar do fórum, e eu também devo confessar que eu fiquei um pouco surpresa, né, com o convite, já que o meu foco ele é, sobretudo, trabalhar na prática do ensino da arte, né? Ou seja, por um lado, a minha artesania está no ato de refletir e transpor, né, didaticamente os conteúdos, né, os saberes, os conhecimentos do campo da arte, a artistas em formação, né, e a arte educadores ou professores de arte em formação. Mas, por outro lado, eu também pensei assim, né? Pensar o ensino de arte através de um livro, uma obra didática, também é se colocar num lugar de criação, né? Um lugar também de produção, uma vez que, de uma maneira semelhante, né? O livro ele é uma resposta a um problema, como ensinar pintura, como ensinar artes visuais a pessoas que não estão, né, não é um sistema presencial, uma modalidade de ensino à distância. Por quê? O livro ele nasce, na verdade, de uma demanda, né, uma demanda de uma instituição privada aqui do Paraná, né, que encomendou, né, que pediu para que eu produzisse um livro que fosse didático, né, que fosse uma linguagem dialógica, né, que estivesse sempre nessa conversa com o leitor, mas que fosse para ensino de pintura à distância. Então, o que me movimentou nesse processo foi pensar, né, me pensar como mediadora, né, escrita de um trabalho, de um livro que pudesse mediar artistas, né? A história da pintura, uma produção contemporânea de pintura, a mediar com esse público-alvo, né? Esse público que são os estudantes de artes visuais na modalidade do ensino à distância. Então, assim, não era um desafio que não é algo novo, né? Não é algo novo na história, né? Se considerarmos a história da educação à distância, a gente vai ter autores que, de uma maneira geral, consideram que a educação à distância ela nasce com a escrita, né? Ela nasce ou com as expressões gráficas mais remotas, né? Com os desenhos, e que vai ser disseminada aí com a imprensa. Então, pensando assim, não é algo novo, mas é sempre desafiador falar com alguém, com um leitor, né? Sobre uma prática tão né, material como a pintura, né? Então, enfim, assim, pensar o livro para o EAD, né? Pensar o livro para uma produção, para estimular uma produção poética, né? E conhecimentos sobre a história da pintura foi bastante interessante, desafiador, mas bastante interessante, bastante gratificante, né?
E, enfim, assim, na escrita do livro, eu considerei, vou falar um pouquinho sobre a organização dele, mas eu queria só falar um pouquinho sobre como se deu, né, esse processo de o start, assim, como é que eu ia dar conta, né, como é que eu pensei dar conta dessa demanda, né? Então, eu passei a pensar alguns aspectos que são relevantes para a educação à distância, né, para o ensino remoto, como a mediação, a noção de assincronicidade, ou seja, né, dos tempos diversos entre a produção da minha escrita, né, e esses leitores, esses alunos em formação, esses artistas em formação e professores, e pensar também a conversa com o leitor muito próxima, muito íntima, tanto que a linguagem é bem dialógica mesmo, como um meio, né, de acesso mesmo, né, de permitir, de alguma maneira, a propagação, né, a popularização, a democratização de determinados conhecimentos que muitas vezes estão as pessoas que não podem ter ou não conseguem ter uma educação presencial, muitas vezes tem bastante dificuldade. Então, o livro ele foi pensado a partir de referências da história da arte bastante corriqueiras assim nos cursos de artes visuais, como o Gombrich e outros autores, né? Que também na parte teórica, aliás, na parte prática, né? Na parte de técnicas, métodos também. Eu busquei algumas referências como Ralph Meyer, né, e outros autores que são um pouco senso comum assim nos nossos cursos, né? Não diria senso comum, mas que são corriqueiros, são bastante lidos. Então, eu usando essas referências, pensei como fazer esse diálogo com esses alunos, né? Então, ele vai tratar de fundamentos históricos, filosóficos, enfim, alguns aspectos sobre a representação da pintura, aspectos como técnica, como relações entre forma, cor, né, de uma maneira geral, assim, é o que eu busco, foi o que eu busquei em dar conta ali naquele trabalho, né? Outro aspecto é que, aliás, outro ponto que é interessante falar sobre o livro é a organização dele, né? Ele segue unidades temáticas. Eu estou com ele aqui. Ele segue unidades temáticas que não é numa lógica né, cronológica. Acho que agora está mais isso. Não segue uma cronologia, né? Eu trabalhei assim com alguns temas, né? Temas que são, né, transversais, que perpassam toda a história da arte. Então ele está dividido em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo que eu chamo de primeiras pinceladas, que que a gente propõe ali um estudo histórico da pintura, né? A partir de alguns binômios, de algumas relações, como a pintura e o divino, a pintura e ciência, e aí por diante, né? Assim por diante, buscando não seguir uma ordem, como eu falei, linear, né, da história da arte, mas criando relações que são possíveis fazer em vários tempos históricos, né? Assim, apesar disso, e como me colocando como aluna, né, também como estudante, no final a gente fez uma linha do tempo, né, um quadro cronológico, na verdade, não sei se assim tá visível, Tá. e que, assim, de alguma maneira eu pensei que, além, né, dessas relações, que daí são bastante digamos assim, não tem nenhuma definição precisa de datas e tal, mas que tivesse também também esse quadro para situar, né? Situar o leitor, situar o estudante. Então, a gente usou aqui não os movimentos como os movimentos artísticos como lógica, né? Mas os nossos quadros citados, então
isso deu um trabalho, mas eu acho que valeu a pena, porque e isso aqui eu fiz, né, também como autora, não contei com nenhum apoio gráfico, assim, foi trabalhoso, mas eu acho que vale a pena porque ajuda, né, nessa contextualização, né, histórica e enfim, mas sem nos prendermos a esse aspecto como único, como nossa única linha de análise, né, da história da pintura, aliás, da pintura, né, da arte, enfim. Depois Então, a gente, pode professor, dizer. Não, pode dizer. não, e finalizando, assim, falando um pouco ainda só da organização, né? Depois, o segundo capítulo, um olhar para a tradição, né, que a gente vai ter ali um diálogo com o leitor, né, de como ocorrem as relações entre os gêneros da pintura, mas também não nos prendendo muito a apenas os gêneros da tradição. A gente traz um pouco ali de algumas representações contemporâneas que remetem, né, a retrato, enfim. E por trás dos bastidores seria o terceiro capítulo, né? O terceiro capítulo que vai trazer aspectos mais pragmáticos, né? Das técnicas, né? E como essas técnicas elas permanecem, técnicas da tradição permanecem no tempo presente na arte contemporânea. O quarto capítulo, a cor na pintura, então ele vai ser dedicado ao estudo das possibilidades de presença da cor na pintura, na arte, de uma maneira geral, né? É difícil a gente falar pintura, assim, de uma maneira... Embora seja pintura, né? Mas, assim, não nos prendendo à linguagem no sentido restrito, né? O quinto capítulo, a gente vai falar da figuração e abstração, então aspectos sobre a forma. E, por último, entre linguagens, que aí eu acho que dá essa amarração, né, que o destaque vai para a produção contemporânea em pintura, mas nesse diálogo, né, entre as linguagens, entre o desenho, entre o vídeo, enfim, sem nos atermos a uma definição muito restrita, né, da pintura como tinta sobre tela, né? Sim. Então, é isso, a obra ela continua em circulação, como o professor falou, ela é um pouquinho difícil de achar, talvez por ser uma editora também universitária, né? Não sei, mas a própria editora demonstrou interesse em reeditar a obra para 2023, né? E eu fiquei bem feliz porque eu estou vendo que está dando frutos, né? Assim, no primeiro momento, poxa vida, como assim ensina educação à distância? Isso em 2016, né? Que foi o ano de publicação da obra. E eu falei, como assim? Todo aquele pensamento, talvez um pouco preconceituoso, né, sobre a educação à distância, e que hoje, assim, nesse período, com a pandemia e com a educação, aliás, com o ensino remoto, a gente teve que rever muito sobre isso, né? E perceber que dá para fazer com qualidade, né? Dá para contribuir para essa democratização, para essa distribuição, né, de conteúdos, enfim, de aspectos que são tão caros para o campo da arte, de uma maneira didática, de uma maneira acessível. E eu acho que é isso, professor Sebastião. Então, por isso mesmo que eu gostei do seu livro. Primeiro, por essa divisão dos capítulos, a forma como é abordado, como você disse, tem artistas contemporâneos e a linha do tempo, ela é essa linha do tempo mesmo, da imagem. Tem os exercícios que as pessoas se autoavaliam, que eu achei Esqueci de comentar. maravilhoso. E também tem os exercícios que as pessoas podem exercitar a pintura. É verdade. Eles têm um pouco de tudo aqui, né? Disso, mas sem fechar naqueles exercícios meramente didáticos. Sim, sim. São exercícios de pensar a pintura, de como é que se chega a um pensamento pictórico, que é o mais importante, né? Você fala da bibliografia, que realmente é a bibliografia que muitos professores de pintura usam, muitas escolas de artes plásticas, belas artes usam. Você tem uma parte aqui também que é uma bibliografia comentada. Sim, é verdade. Que é super legal, porque isso localiza a pessoa, por que esse livro está citado. Normalmente, muitos livros não cuidam disso. Por isso que eu acho que, além de ser um livro didático, é um livro muito mais amplo do que isso. Para mim, ele é um manual. É, Para mim, ele se tornou, eu falei até com meus alunos, gente, eu achei um manual que tem tudo. Eu falei assim com ele, sabe aquele tanto de aulas que eu dava separado a respeito das coisas? sim.
Está tudo aqui, parece que ela adivinhou. São aulas, né? São unidades didáticas, né? Porque assim, eu maluco, né? Mas são experiências diversas, né? Mas, à medida que o tempo foi passando, depois que eu fiz o mestrado, doutorado, Vai ter no que... início do livro... Tem que ver. No início do livro? É. Ué, será que desapareceu? Será que eu sonhei? Não, mas tá. E outra coisa, a qualidade das imagens que você escolhe, Amanda, porque é o autor que escolhe, né? Você fez isso sozinho ou com uma equipe? Se foi com equipe? É você sozinho, é. Não, eu fiz sozinha. O primeiro livro eu tive a ajuda de uma professora, a professora Karen. Ela me ajudou na busca, né? Porque a gente precisava assim, de qualidade, né? Com impressão de qualidade. Não, a qualidade, né? Das imagens. Só porque as qualidades das imagens são boas, a impressão é muito boa. Mas isso também, a editora também cuidou, né? Sim. A diagramação é muito boa, super contemporânea. Pois é, achei um pouco parecido, né, essa diagramação com os livros mas eu acho assim, que é uma Gustavo linha de... Gili. Não sei se o professor conhece. A Gustavo Gili é uma editora que produz bastante livro, e, aliás, eles foram também referências para mim. Gustavo Gili, a GG editora, que tem assim uma produção, a maioria, claro, né, são traduzidos, né, são traduções, mas uma produção sobre arte assim de uma maneira muito não manuais, conheço, vou são procurar. manuais. Às vezes eu tenho até algum livro deles, mas não prestei atenção. Não prestou atenção Aí quando eu descobri essa editora, eu comecei a comprar um monte desses livros da GG. E tem me ajudado bastante. Tem aqui o Desvio para o Vermelho, olha. Eu vou dizer para as pessoas que vale a pena, porque as imagens são bem escolhidas, os livros são bem impressos. Quando a minha pesquisa de mestrado foi sobre uma coleção didática de uma professora que eu acho ela se formou aí na Escola Guiná. E ela foi uma das primeiras, deixa eu só achar aqui direitinho, foi uma das primeiras coleções didáticas para o ensino da educação artística no Brasil. Olha. É a Ivone Vieira. A Ivone Vieira, ela escreveu um livro sobre Guiná, maravilhoso. Eu até conversei com ela na época, né, do mestrado e tudo, e ela foi bem querida. E assim, ela, né, junto com outros autores, produziram a coleção Educação Artística que foi objeto e fonte da minha pesquisa.